E a complicação de hoje é o mundo da periferia. De que maneira o Estado está presente nas áreas mais vulneráveis dos grandes centros urbanos? Para conversar conosco sobre esse tema, estão aqui Bruno Paes Manso, que é pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, o NEV, e também Ana Paula Galdeano, que é pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. Como é que a gente consegue resolver essa complicação, hein? Bom, quer começar, Ana Paula, ou eu começo? Pode começar, Bruno. Eu gosto muito da história de São Paulo e essa relação do Estado com a periferia. Eu acho que é super interessante e ajuda a pensar o que São Paulo é hoje. São Paulo é uma cidade que cresceu muito rapidamente. Você teve, a partir da metade da depois de 1950, 1960, uma migração rural muito forte de todas as partes do Brasil para a cidade. A cidade cresceu muito rápido, de forma improvisada. Grandes bairros foram construídos, muitas vezes nos loteamentos clandestinos, nas ocupações. Foi sempre uma relação muito tensa de sobrevivência e de construção de direitos, de bandeiras e de comunidades eclesiais de base, movimentos sociais. Então foi uma negociação de 40 anos permanente que gerou muita tensão, que gerou muitas vezes uma demanda de polícia para controlar, coisa que a gente não entendia, umas surpresas acontecendo na cidade, pessoas com medo ao mesmo tempo, movimentos sociais batalhando direitos. Então, eu acho que, apesar de ter começado tenso, de ter começado... Muitas pessoas morreram nessa trajetória, mas com o tempo São Paulo vem aprendendo a acomodar essas tensões, a resolver esses conflitos. Eu acho que 40 anos de vida em cidade, com o tempo, as coisas vão se resolvendo e as coisas vão se melhorando. O Estado vai conseguindo chegar nas periferias de uma forma diferente do que era 40 anos atrás. Não sei, Ana. Tatiana, eu sigo na linha do Bruno também, né? Eu acho que é preciso que a gente compreenda que há muitas transformações em curso, né, nas periferias, sobretudo na periferia de São Paulo, nas últimas décadas, né, nos últimos 40 anos. Então, se a gente pensar que na década de 70, né, a gente viveu um processo migratório muito intenso, né, nessa época o que a gente tinha em São Paulo eram as periferias nascentes, né, pessoas que vinham do norte e do nordeste para ocupar os chãos de fábrica, e a vida dessas pessoas se construiu a partir do sonho, né, da construção de uma vida, né? Na década de 80, o que a gente tem? A gente tem essas pessoas já mais estruturadas nas periferias, a partir de autoconstrução, a partir do trabalho nas fábricas, e a gente tem a explosão dos movimentos sociais, né? Então, as periferias, nesse momento, elas são vistas como espaços de inovação, né? Como espaços onde onde brotam, de fato, a luta por direitos. Então, luta por creche, luta por asfalto. Então, pipocam na década de 80 vários movimentos sociais justamente nessa direção, né? Na década de 90, a gente tem uma mudança nesse quadro, porque os movimentos sociais, eles passam a dialogar mais com o Estado. Então, a gente pode falar que houve um momento de institucionalização dos movimentos sociais nas políticas. Então, surgem as ONGs, por exemplo. Então, muitos militantes, ativistas dos movimentos sociais passam a atuar em ONGs, né? Ou passam a atuar junto aos partidos políticos e coisa e tal. Na década de 2000, a gente tem um movimento de expansão do mundo do crime. Então, o primeiro comando da capital, o PCC, ele passa a atuar mais intensamente nas periferias urbanas de São Paulo. E com essa expansão do PCC, o que ocorre é que os jovens passam a se pensar mais em sintonia, né, com os procedimentos e com os valores do PCC. Mesmo que poucos jovens atuem junto ao PCC,
Mas em termos de linguagem, de procedimentos, de valores, né, existe ali uma afinidade, uma ligação. Até porque o primeiro comando da capital ele passa a instituir uma série de procedimentos e de valores que tem a ver com a humildade, que tem a ver com o que eles chamam de proceder, né? E tudo isso faz muito sentido para esses garotos. Junto com essa expansão do mundo do crime, né, que não significa necessariamente uma expansão dos homicídios, né, é preciso que isso fique claro, né, até porque há uma diminuição, né, dos homicídios, o Bruno pode até falar mais disso, se for o caso. Existe também o que a gente chama, o que mais precisamente um pesquisador chamado Gabriel Feltran chama de expansão do marco discursivo do crime, né? Então, uma série de organizações, o Estado, as ONGs, as igrejas, né? Elas passam a disputar os jovens com o mundo do crime, né? E as periferias, então, elas deixam de ser vistas publicamente como locos, como lugares de inovação, né, de cidadania, de onde brotariam novos direitos, e elas passam a ser vistas publicamente como locais onde atuam os bandidos, né? Então, do ponto de vista aí do debate público e da maneira como a sociedade passa a ver as periferias, de fato há um deslocamento. Então, eu acho que é nessa chave, né, que a gente pode pensar as mudanças mais estruturais. Quando a gente olha para o noticiário recente, enfim, isso na verdade está acontecendo há alguns anos, mas muito mais evidente nas últimas semanas, quando a gente olha agora para o Rio de Janeiro e para a questão dos morros do Rio de Janeiro, como periferias, enfim, do ponto de vista geográfico daquela região. Recentemente, as UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora do Rio de Janeiro, estão retomando alguns pontos e adentrando alguns morros e favelas que até então não havia uma estrutura fixa. Houve ali confronto, a morte de um menino de 10 anos que chamou muita atenção às pessoas de uma maneira geral, estampou os jornais, uma criança que morreu na frente de casa, enfim. Há aí também a identificação, alguns dizendo que o menino era ou não bandido, enfim. Mas, de qualquer maneira, como é que a gente vê essa questão e o papel da polícia como braço do Estado nessas periferias? Olhando especificamente para as UPPs, como é que você vê essa questão, Ana Paula? Das polícias, né, especificamente. Eu acho que é preciso ainda que a gente repense o modelo de atuação das polícias em contextos de UPP, né? Então, esse evento desse garoto e outros tantos, né, que tem gerado mobilizações intensas nessas favelas cariocas, elas indicam, a meu ver, né, que é necessário enfrentar essa questão do modelo de policiamento. Pensando que o UPP nasceu para ser uma polícia comunitária, né? Com aquela ideia de uma filosofia de uma polícia que pudesse se inserir naquela comunidade, fazer parte da comunidade, agregando valores, enfim. É uma polícia com um jeito diferente, uma característica diferente de agir também, pelo menos em princípio. Justamente, né? As UPPs, elas nascem dentro de uma, digamos, uma filosofia maior, né? Que foi pensada por organizações internacionais, inclusive, como o PNUD, o Banco Mundial, que tem a ver com duas linhas básicas, né? Intervenção policial e proteção social. Então, para que a prevenção da violência fosse realizada, seria preciso que essas duas áreas, né, fossem integradas. O que aconteceu no Rio de Janeiro, com o passar dos anos, é que a proteção social, né, os projetos sociais que inicialmente estavam ali pensados, eles deixaram de existir, né? Então, a UPP militar foi o que realmente vingou, né? Então, os policiais, eles passaram a ter um protagonismo muito grande, né? Então, o que eles fazem? A polícia tanto atua militarmente, quanto é responsável, por exemplo, por articular reuniões comunitárias. Então, o comandante da área, por exemplo, ele é responsável por fazer reuniões com as comunidades. Isso, por um lado,
é importante do ponto de vista do policiamento comunitário, um policial mais próximo da comunidade, que é muito desejável, de fato. Mas, por outro lado, isso afasta que organizações que sejam críticas ao modelo de policiamento possam se colocar nesses debates, né? E temos também, por outro lado, dentro desse protagonismo das polícias nas UPPs, o que alguns pesquisadores têm chamado de policialização da questão social, né? Que é o fato de que policiais, por exemplo, como na Cidade de Deus, como mostra a pesquisa da Luana Dias Mota, esses policiais eles dão aulas de judô, eles dão aulas de capoeira, né? E não se sabe ainda muito bem qual é o propósito disso, né? Por um lado, civilizar, né? Tornar as pessoas pessoas de bem, né? Entre aspas, mas por outro lado, essas oficinas também podem, porventura, servir aí para separar, né? Separar quem é o menino que é o bandido e quem é o menino que não é o bandido, né? Agora, Bruno, quando a gente olha para São Paulo, você fez um estudo riquíssimo falando sobre o crescimento e a queda dos homicídios em São Paulo entre 1960 e 2010. Qual que é o papel da polícia nessa queda que houve até 99, depois houve novamente, eu queria até que você explicasse rapidamente, mas qual que é o papel da polícia nesse contexto? É diferente o projeto de polícia que você tem em São Paulo com esse projeto de unidade de polícia pacificadora do Rio de Janeiro? É outra questão, né? São questões completamente diferentes. Enfim, a UPP eu tive no Alemão em 2007, antes da UPP, no Alemão, e foi logo depois de uma incursão da Polícia Militar lá, tinham morrido 19 pessoas, então entrou era o antigo esquema, quando entrava o BOPE, eles estavam há 40 dias na frente do Complexo do Alemão, entraram dentro das casas, invadiram casa dos moradores, roubaram comerciantes, roubaram toca-fita. A polícia muitas vezes era vista pelos moradores como o vilão da história, né, por causa disso. A UPP eu acho que é um passo importante, né? Foi um passo importante no sentido de estancar um paciente, a hemorragia de um paciente que estava morrendo, né? Então era uma medida urgente, porque eu acho que você tem um papel fundamental da polícia nesses locais, que seria de acabar com a opressão do poder do tráfico, que de fato é um poder opressor, é um poder que impede a liberdade das pessoas, né? Só que, em tese, isso seria ideal, né? Você teria que garantir direitos e permitir que a própria vizinhança, a própria comunidade, que é riquíssima, a cultura popular no Rio de Janeiro, tanto aqui em São Paulo também, o samba, a própria Alba Zanuaro faz um trabalho muito histórico e rico sobre a importância da cultura popular no controle dos jovens e na sociabilização dos jovens, como quando isso foi substituído pelo tráfico de drogas, isso acabou, de certa forma, criando um espírito masculino de guerreiro e um ethos de guerra que acabou sendo influenciado pelo tráfico de drogas. Isso precisa ser revertido. Então você precisa ter uma polícia que garanta direitos para fazer florescer os controles da vizinhança, históricos que existem lá no Rio de Janeiro, como aqui em São Paulo. O que é o papel da polícia aqui é garantir direitos, e deveria ser garantir direitos, para que os bairros, as comunidades que têm sua própria história já aqui em São Paulo floresçam, desenvolvam suas próprias identidades, desenvolvam seus caminhos, desenvolvam sua trajetória. A gente tem histórias riquíssimas aqui em São Paulo também, desde as histórias metalúrgicas, histórias da igreja, os próprios evangélicos são um fenômeno riquíssimo de 30 anos que simplesmente os pobres do Brasil construíram uma igreja e ideias religiosas e uma filosofia popular própria que floresce, eles têm iniciativa. E cabe à polícia apenas garantir os direitos dos cidadãos, que não sejam desrespeitados pelo crime, pelo tráfico, por quem quer que seja. Só que aqui em São Paulo você tem uma demofobia, né? Você tem um pouco dessa história que a gente estava conversando, pessoas nos anos 60, 70, quando a cidade cresceu,
você teve essa sensação de perda de controle nas periferias, né? Perda de controle dos valores da cidade que estava sendo corroído e etc. A partir dessa descrença nas instituições, os homicídios passaram a ser vistos como uma forma de controle, em vez de ser um comportamento a ser controlado, os homicídios eram uma forma de você controlar a desordem. E isso, tanto pelos esquadrões da morte, pelos grupos de extermínio dentro da polícia, começou a se matar pobre na periferia como uma tentativa de tornar o mundo mais seguro. Então, isso foi muito intenso nos anos 60, 70, 80, principalmente. Houve os justiceiros, que também eram lideranças dos bairros, que também, em defesa dos trabalhadores, exterminavam suspeitos, né, que eles consideravam suspeitos. Tal. Então, o homicídio como uma forma de tentar controlar a desordem nesses bairros em crescimento que aconteceu. Essa mentalidade, infelizmente, continua. Enfim, a gente tem rede social, hoje eu escrevo ainda, como jornalista também, nas redes sociais, você percebe que isso é muito forte ainda, né? A crença de que você exterminando um suspeito, você vai deixar o mundo mais seguro. Em vez de perceber que as consequências e a bola de neve que isso gera, né? Um tiro pela culatra, você está contribuindo quando você cria instituições injustas ou assassinas, ou você tolera esse tipo de postura. Você está produzindo ódio, você está produzindo revolta, você está incentivando as pessoas a irem para o crime. No alemão eu tive essa plena sensação quando no dia seguinte das 19 mortes eu fui andar por lá, conversar com as pessoas tinham raiva da polícia e os traficantes eram os parceiros, porque os traficantes é que defendiam da polícia. Então uma polícia que pratica desvios, uma polícia que tem essa mentalidade de guerra, que até hoje de alguma forma existe, ela produz crime, ela produz revolta, ela produz ódio. Então, o nosso desafio hoje é criar polícias que garantam direitos, que garantam a efervescência das nossas periferias. Hoje, periferia é vanguarda, crioula é vanguarda, Emicida é vanguarda, eles são a vanguarda da nossa produção cultural. Então, polícias que garantam essa efervescência, a produção dessa efervescência nas periferias, que garantam direitos e que não vejam esses bairros como locais de territórios de guerra, onde exterminando as pessoas, os jovens ou os suspeitos que vivem lá, você vai produzir uma cidade mais segura, você vai produzir mais ódio, vai produzir mais revolta. Então, isso acho que é uma questão. No seu estudo, você fala sobre essa diminuição, as características desses homicídios de acordo com as décadas, até que você colocou agora uma característica nos anos 60, 70, até mesmo nos anos 80, ela tinha ali a questão do crescimento e do advento do Esquadrão da Morte, enfim. E depois ela acabou tendo um outro lado, né? O homicídio foi se transformando, até que houve uma queda em 99. No ano passado, a gente teve um número recorde de homicídios, enfim, de mortes, na verdade, em São Paulo, 926 mortes, sendo 75 policiais mortos também em confronto. Uhum. Houve um aumento. O que justifica isso, Bruno? Os homicídios em São Paulo nunca tiveram tão baixos, né? Porque você vem de 2000 a 2012 uma tendência de queda. Só que as mortes praticadas pela polícia, o ano passado, foram recordes. Foram 926 mortes, considerando mortes no trabalho e fora do trabalho. Ao mesmo tempo, você teve 75 policiais mortos. Então, o que a gente percebe é que hoje essa dinâmica de violência está muito localizada. Você tem uma guerra invisível, silenciosa, entre policiais e o crime. Eles acreditam que essa guerra está em vigência. Então, eu recentemente escrevi algumas coisas sobre... eu entrei numa rede do WhatsApp da polícia militar, comecei a receber mensagens dos policiais e os policiais, quando eram mortos, você tinha um amplo compartilhamento dessas informações, ao mesmo tempo já se iniciava planos de revanche, de vingança, de ciclos de vingança, que na verdade os ciclos de vingança são dos principais produtores de violência em São Paulo desde sempre. E ao mesmo tempo você tem do lado do crime os salves vindos de dentro das prisões prometendo mortes de policiais.
Então, o que a gente percebe é que, nesse caso do WhatsApp e das redes sociais, além desses compartilhamentos, eles davam endereço do suspeito, foto dele na internet. Então, você compartilhava uma série de informações estimulando o extermínio. Do lado do crime, a mesma coisa, eles também estão pregando essa guerra. E nos blogs de seguidores de policiais, você tinha a defesa do Esquadrão da Morte, assim, uma coisa, os policiais do Esquadrão da Morte, o Fleury, não sei o quê. E eles prometiam matar 10 bandidos para cada policial morto. Então, esse espírito de guerra é algo que a Secretaria de Segurança Pública tolera. O secretário, eu perguntei sobre isso, ele até hoje ele não me respondeu. É algo que tem que ser desarmado. Esse espírito armado precisa ser desarmado pelas nossas instituições. Uma coisa é um bandido ou um criminoso falar isso. Uma coisa é um policial que a gente compreende o risco que é a profissão dele e a importância de um policial para a nossa sociedade, como é uma função importante. Mas é necessário caráter, é necessário valores democráticos, é necessário compreender que ele não pode perder a cabeça, porque ele está, muitas vezes, dando um tiro na própria cara quando ele faz isso. Então, essa compreensão, essa convicção desses valores, o governo, as instituições precisam assumir com mais força, me parece. Ana Paula, eu queria que você falasse, até pegando como gancho que o Bruno acabou de falar, enfim, essa questão de exterminar sempre, a questão da cultura de exterminar um suspeito, e trazendo de novo para o caso do menino Eduardo, lá no Rio de Janeiro, no Morro do Rio de Janeiro. A questão da formação desse policial, normalmente a gente, lendo algumas coisas, seria analisado como pobre matando pobre, vamos pensar assim, o policial muito mal remunerado, vindo realmente das periferias também, uma formação ruim, até tanto São Paulo quanto no Rio de Janeiro, meninos às vezes assumindo postos nas UPPs no Rio de Janeiro. Ou seja, a justificativa é que talvez um menino de 10 anos pudesse ser bandido. Ou seja, o fato dele ser bandido justificaria o ato de um policial atirar uma criança de 10 anos. Queria que você comentasse isso. Até isso leva também a uma outra questão, que tem se discutido muito, que é a questão da diminuição da maioridade penal, né? Como é que você vê tudo isso, Ana Paula? Olha, Tatiana, surpreende muito, né, o fato de que a suposição de que um menino de 10, 11 anos fosse bandido legitimaria, né, uma execução, né? Isso é realmente inaceitável dentro dos parâmetros republicanos do Estado Democrático de Direito, né? Isso é de fato muito problemático. Essas situações de execuções são situações que, infelizmente, elas se reproduzem tanto no caso carioca, né, em áreas de PP, como em São Paulo, nas nossas periferias, né? Então, embora as realidades sejam muito distintas, o mundo do crime lá e aqui sejam muito distintos também, infelizmente a gente compartilha essa mesma realidade de execuções, né? Então, por exemplo, eu faço pesquisa em periferias aqui de São Paulo e nós tivemos notícias junto aos nossos interlocutores que atuam que fazem execução de medidas socioeducativas de prestação de serviço à comunidade, de liberdade assistida, né? Ou seja, eles acompanham jovens que não estão internados na Fundação Casa, que de janeiro, né, até o presente momento, 5 jovens em medidas foram assassinados, né? Não se tem notícia de quem foram os autores desses disparos e dessas mortes. Então, de fato, é muito preocupante, né? Eu tenho pensado, não apenas eu, mas todo o pessoal do SEBRAP, né, o pessoal do Núcleo de Etnografias Urbanas, a gente tem pensado muito sobre a maneira como a gente olha para esses jovens, né? A gente tem aqui no Brasil um viés muito punitivo, né? A gente pensa em resolver a questão da inserção dos jovens no mundo do crime, no tráfico de drogas, a partir de punições, né? Cada vez mais encarceramento. Então, a discussão da redução da maioridade penal, ela vai justamente nessa direção, né?
de grupos que querem diminuir a idade para que esses jovens sejam encarcerados, né? E supondo que assim a gente diminuiria a nossa criminalidade juvenil, né? Mas o fato é que se a gente pegar as recomendações da Organização Internacional do Trabalho, por exemplo, a gente vai perceber que a OIT ela entende que jovens em situações de conflito armado, jovens que estão expostos ao tráfico de drogas, que pegam em armas, né? Esses jovens estão inseridos, segundo as diretrizes internacionais, a uma das formas mais perversas de trabalho infantil, né? Então, existe um descompasso aí entre a maneira como nós olhamos para esses jovens e como as recomendações internacionais mais modernas encaram essa questão, né? Evidentemente, ninguém aqui está dizendo que um jovem que roube, né, que cometa qualquer outro tipo de crime, inclusive o homicídio, não seja punido, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente e as medidas socioeducativas, elas estão aí justamente para que essas medidas sejam não apenas punitivas, mas também socioeducativas. Eu só queria lembrar também, Tatiana, que a taxa de jovens, né, que encarcerados na Fundação Casa por homicídio é muito pequena, né? A taxa é muito pequena. A grande maioria dos nossos jovens estão lá e também nas unidades de acompanhamento de medidas socioeducativas nas periferias por tráfico de drogas, né? Até há pouco tempo atrás, em algumas unidades de medida, 60% dos jovens estavam ali por conta de tráfico de drogas, né? E o tráfico de drogas foi alçado a crime hediondo, né, Bruno? Recentemente, isso teve uma série de consequências para o nosso sistema penal e para o nosso sistema de medidas socioeducativas junto aos jovens. Então, a partir dessa lei, né, que torna o tráfico crime hediondo, a gente passou a encher as nossas penitenciárias e a Fundação Casa de jovens envolvidos no tráfico de drogas. Então, eu acho que é preciso que a gente realmente está num bom momento para pensar justamente essa questão do envolvimento do jovem na criminalidade. Acho que vai ser um bom debate. Que vem por aí. Que vem por aí, Bruno, agora para concluir, um minutinho, queria que você dissesse, durante todo esse tempo que você vem estudando a questão da criminalidade em São Paulo, como é que o Estado pode, na sua opinião, estar inserido nessas comunidades mais fragilizadas, enfim, mais vulneráveis, de uma maneira que não seja somente pelo papel da polícia, porque é ele que chega até essas regiões e de uma maneira que não é vista, na maior parte das vezes, como maneira muito positiva. Como é que você vê isso? Um minutinho. Tá. Eu acho que, enfim, acho que garantia de direitos é uma polícia que respeite as pessoas e que garanta o direito das pessoas nas comunidades, isso é importante. Agora, isso pode permitir, por meio de escolas, de centros culturais, a própria periferia produzir sua própria cultura, como vem produzindo desde sempre. Hoje, crianças da classe média falam as palavras inventadas na periferia, hoje as músicas que explodem vêm das periferias, hoje os rappers mais quentes são da periferia, samba, músicas, a cultura da periferia é hoje a que faz a cabeça das pessoas. Então, o que precisa é uma garantia de respeito às leis mínimas e de direitos para que isso floresça e com educação, enfim, com esporte, com controles sociais dos jovens que induzam ele a caminhos, usar todo o potencial que a gente vê que existe lá, né, e que vem para a gente. Tá ótimo, então. Muito obrigado, eu agradeço aqui o Bruno Paes Manso, que é pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, o NEV, e também a Ana Paula Galdeano, que é pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento SEBRAV, participando do programa Complicações dessa semana.